Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 935. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 16 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília, 23 horas e 21 minutos pelo horário de Yerevan, capital da Armênia. Hoje é quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi, apesar dos múltiplos esforços. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, repercutiremos os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos com a confusão na França, Tanguy. A confusão na França, algo incomum. A França não tem confusões, não tem greves que paralisam o país ou tentativas, movimentos nesse sentido, mas traremos aqui algumas novidades importantes em relação aos franceses. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um episódio do Petit Jornal. Cara, o último episódio que a gente gravou, você estava em Doha, no Catar. Agora você já está em Yerevan. Pô, é difícil acompanhar a tua agenda aí, Daniel Souza, movimentando por vários lugares do mundo. Não vai parar por aí, né? Daniel ainda vai gravar de outros países, né, ao longo dos próximos dias. Por isso a gente fez essa adaptação no horário da gravação. Você deve ter reparado que a gente está gravando aqui às 16 e pouco, né? Aqui no horário de Brasília. Deixo as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente no YouTube, todo mundo que acompanha a gente no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel Souza, como você falou, a gente vai começar falando sobre a França, né? A gente vai começar a nossa pauta aqui pela França. Lembrando que o presidente Emmanuel Macron, ele teve que indicar um novo primeiro-ministro, né? O antigo, o François Bayrou, não durou muito tempo e, portanto, ele indicou o Sébastien Lecornu, que é um cara que faz parte do grupo dele, né? Faz parte do grupo do Macron. Então, especulava se de repente ele ia buscar um cara mais à direita, mais à esquerda. Ele buscou um cara que tem um perfil muito parecido com o dele, Macron. Mas há uma expectativa de que o Lecornu ele tente governar trazendo para perto de si o Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido de uma centro-esquerda bem moderada, então o Macron, naturalmente, ele precisa juntar o grupo dele, do partido dele, um grupo bem de centro, um centro liberal, com essa centro-esquerda, mas há um ponto, Daniel, que não tem muito como você escapar, que é o fato de que o Sébastien Lecornu ele tem como tarefa principal aprovar o orçamento de 2026 da França. Ele tem um tempo limitado para fazê-lo. Ele precisa aprovar isso até o dia 7 de outubro. A gente está no dia 18 de setembro, né? Então falta muito pouco tempo, falta algumas poucas semanas. No dia 7 de outubro isso tem que estar pronto. Agora, tem um ponto nesse orçamento, Daniel, que nesse momento é um ponto absolutamente divisivo, central na política francesa, que é a taxação de grandes fortunas. A gente tem um economista na França, Daniel, chamado Gabriel Zucman, ou Zucman, que propôs um imposto de 2% sobre patrimônios acima de 100 milhões de euros. A gente está falando sobre uma medida que atingiria cerca de 1.800 famílias, e aí você tem diferentes estimativas sobre quanto que isso poderia, na melhor das hipóteses, arrecadar. O próprio Zucman, né, então o economista que propôs a tarifa, a taxa, fala em 20 bilhões de euros anuais. Agora, você tem outras estimativas que são muito mais conservadoras, que falam na casa de 5 bilhões, porque você vai ter formas ali de ter isenção aqui, isenção ali, você desmembra a fortuna e tal, descaracteriza e tudo. Então, não seria exatamente 20 bilhões de euros anuais, mas sim 5 bilhões de euros anuais. Lembrando que o corte que o Macron considera que tem que ser feito no orçamento da França para o ano que vem está na casa de 40. Então, 40 bilhões de euros. Então, se você consegue arrecadar 20, né, o discurso já seria quase metade do corte que você teria que fazer. Se for 5, claro que ajuda, mas também não é lá essas coisas. Agora, o ponto importante, Daniel, é que o Partido Socialista já deixa muito claro que se não tiver essa medida, o governo não pode contar com os votos do Partido Socialista. E aí, o Sébastien Lecornu, ele está fadado a cair muito rapidamente também. Não vai ter apoio, vai acabar caindo, não vai ter força, não vai conseguir aprovar nada.
Isso é algo, Daniel, que isso é muito importante a gente ter noção, que é muito difundido na sociedade francesa. Pesquisas recentes, por exemplo, mostram que 86% dos franceses apoiam a medida. Uma tarifa de 2% sobre patrimônios acima de 100 milhões, né, de fortunas acima de 100 milhões de euros. 86%. Aliás, Daniel, um ponto que me parece inclusive surpreendente, entre os eleitores do Macron, a gente está pensando aqui numa base que vota num partido um pouco mais liberal e tal, a gente está falando de um apoio de 92%. Então me parece, Daniel, que o Sébastien Lecornu, ele já tem isso como um mandato. Não tem jeito. 86% dos franceses querem que esse imposto seja aprovado. Se ele quiser fazer qualquer coisa, ele precisa colocar essa tarifa para funcionar. Claro que na França você tem muita discussão sobre a eficácia de um imposto como esse ou não, mas o fato, né, Daniel, é que não tem jeito, ele vai ter que se debruçar sobre esse imposto, vai agradar uma parte importante do eleitorado, vai desagradar setores mais conservadores do Congresso, né, da Assembleia Nacional Francesa, mas, de qualquer maneira, é algo que, em meio aos eleitores do seu próprio partido e em meio aos eleitores da França de uma forma geral, é uma medida extremamente popular, não vejo como é que ele vai escapar disso. Tanguy, existe muito debate na França justamente porque o país tem um histórico com esse imposto. Não seria a primeira vez que ele seria aplicado no país. Politicamente, acho que você descreveu super bem. O governo não tem muita alternativa, ele vai ter que levar adiante uma medida dessa natureza. Agora, do ponto de vista econômico, nas sucessivas vezes em que o governo francês levou adiante medidas dessa natureza, os resultados foram sempre muito inferiores ao esperado. Muito inferiores ao esperado porque a França tem países próximos com regimes tributários muito favoráveis. É o caso do Principado de Mônaco, é o caso de Luxemburgo, é o caso da Suíça, é o caso da Bélgica, que também, da Irlanda. Então você tem ali alternativas, digamos assim, para desmembramento de patrimônio, para você contornar esse tipo de tributação com alguma facilidade. Claro que contornar a tributação é algo muito complicado se você é um assalariado. Se você é alguém que recebe ali um olerite no final do mês e acaba sendo descontado na fonte. Agora, se você tem um patrimônio imenso, você tem mecanismos relativamente fáceis para esse tipo de contorno, esse tipo de vazamento, digamos assim, arrecadatório. E você também tem aqueles que argumentam que recursos são eventualmente retirados da França, justamente para também fugir a esse tipo de tributação, o que faria com que menos dinheiro circulasse no país. Como eu disse há pouco, a arrecadação, nas vezes em que a França adotou esse tipo de medida ou variações dela, a arrecadação foi muito abaixo do esperado. A arrecadação acabou sendo muito pequena. Mas, claro, quando você sinaliza isso politicamente, é algo extremamente popular, passa ali uma imagem de que os mais ricos estão contribuindo. Me chama particularmente a atenção ser um imposto sobre o patrimônio e não um imposto sobre a renda. No caso do Brasil, por exemplo, existe uma discussão no atual momento de dar isenção de imposto de renda até R$5.000 e, em compensação, tributar a renda de pessoas com renda mais alta. Isso me parece um pouco mais eficiente, porque na prática você tributa a renda que está sendo gerada no país e, consequentemente, você tem mais mecanismos para efetivar esse tipo de tributação. De qualquer forma, os franceses muito provavelmente vão avançar nesse tipo de medida, até por conta da necessidade de se criar um mínimo de consenso do ponto de vista político. Agora, Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu quero registrar que no dia de ontem, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou um corte na sua taxa de juros, um corte pequeno, de 0,25 ponto percentual, e agora o juro básico por lá está entre 4% e 4,25% ao ano, está nessa faixa. E você tem a previsão de mais 2 cortes ao longo desse ano. É interessante observar que a inflação nos Estados Unidos está bem acima da meta, como nós destacamos recentemente aqui no Petit Jornal. A inflação está próxima a 3% ao ano e a meta nos Estados Unidos é de 2%. Entretanto, a preocupação do Fed está muito grande em relação ao mercado de trabalho. Outro aspecto que a gente também já destacou aqui no Petit Jornal,
que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito mais frio do que se imaginava. Diante justamente desse dilema entre uma inflação que ainda está acima da meta e um mercado de trabalho que está esfriando muito rapidamente, o Fed acabou fazendo a escolha de focar no mercado de trabalho nesse momento, com o temor de que a economia desaqueça rápido demais e a economia americana mergulhe eventualmente numa recessão um pouco mais à frente, né? Mais cedo, nós tivemos, inclusive, a divulgação de dados de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, e isso acabou indo ao encontro justamente dessas preocupações do Fed. Mas ainda falando sobre Fed, eu trago novidades em relação à situação da Lisa Cook. A Lisa Cook, que é uma das governadoras, né? Nos Estados Unidos eles chamam dessa maneira, mas no Brasil seria o equivalente a uma diretora do Fed. Só fazendo aqui uma pequena linha do tempo, em 25 de agosto, nós, inclusive, destacamos aqui no Petit Jornal que o Trump anunciou a demissão da Lisa Cook, acusando ela de fraude hipotecária e, consequentemente, ela poderia ser demitida segundo esse tipo de colocação. Imediatamente, o Fed não acatou a ordem do presidente, disse não, o presidente não tem poder para isso, a justificativa que ele está dando não é suficiente, vamos aguardar a pronúncia da justiça. Aliás, nessa semana, a Lisa Cook votou na reunião do Fed. Queria registrar isso. Ela continua trabalhando no Fed normalmente, lembrando que no Fed os diretores têm mandatos de 14 anos e, consequentemente, um mandato da Lisa Cook, que começou em 2024, ainda vai muito além dos anos de 2030. Em 10 de setembro, um juiz do Distrito de Colômbia concedeu uma liminar que impedia a demissão da Lisa Cook. Dia 16 de setembro, nessa semana, o Tribunal de Apelações de DC, de Washington, acabou rejeitando o pedido da administração Trump para permitir a demissão da Lisa Cook. E no dia de hoje, 18 de setembro, o Trump solicitou à Suprema Corte uma ordem de emergência para remover a Lisa Cook enquanto o processo judicial continua. Tanguy, olha só, eu acho que não é exatamente atribuição do Supremo dos Estados Unidos se debruçar sobre isso. O Trump quer uma decisão liminar, na prática é isso, ele quer uma decisão emergencial. Agora, é impressionante como os Estados Unidos estão cada vez mais parecidos com a América Latina, até nisso. Um excesso de judicializações em relação a regras que estavam mais ou menos pacificadas, que eram razoavelmente previsíveis, mas nos Estados Unidos a previsibilidade já não é a mesma que era antigamente. Perfeito. E é mais uma vez Donald Trump tentando forçar a barra para assumir para si, para trazer para si poderes que não são dele. Isso está, como você disse, está pacificado. Ele não tem poder para demitir uma governadora do Fed, ponto final. Mas ele quer demonstrar força, ele quer demonstrar que ele é sim capaz de fazer isso. E sempre o Trump, ele age sempre assim. Aliás, ele não é o único, tem muita gente por aí que faz a mesma coisa, mas de tentar abrir precedentes. Se ele conseguir demitir a Lisa Cook, na próxima ele vai um pouco mais além, e um pouco mais além, e um pouco mais além, e quando a gente vai ver, em alguns poucos meses, ele já vai ter subvertido a democracia americana, enfim, a ordem nos Estados Unidos. Daniel Souza, eu queria falar um pouquinho sobre oportunidades de carreira com a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. A Alura lançou o chamado modo carreira, que eu achei incrível, que são trilhas estruturadas e criadas por especialistas que organizam o aprendizado em 22 carreiras completas, do iniciante ao avançado. Acontece muito, Daniel, da pessoa querer entrar nesse mercado de tecnologia ou se aprofundar no mercado de tecnologia e muitas vezes ficar perdido com a quantidade de opções. De fato, a tecnologia ela se diversificou muito, ela foi muito pulverizada. Até pouco tempo você tinha algumas poucas áreas de trabalho com tecnologia e agora tem muitas outras, inclusive com inteligência artificial, com uma série de particularidades. E a Alura, portanto, ela vai facilitar a sua vida, que está nos ouvindo, a sua vida de quem quer entender exatamente qual seria o caminho de carreiras possíveis a serem trilhadas. 22 trilhas de carreiras completas. É a Alura basicamente dando todas as opções, todo o ferramental que você precisa para poder trilhar essas diferentes carreiras. A gente está falando, Daniel, inclusive, sobre o momento de desconto, exatamente por conta do lançamento desse modo carreira. Todos os planos da Alura estão com até 44% off
durante esse mês das carreiras. É só agora em setembro. Aproveita para conhecer a Lura. Todos os planos da Lura estão lá. Você tem planos diferentes adaptados à sua necessidade, inclusive com o plano carreira, com o modo carreira, aliás, que é uma das inovações mais brilhantes que a Lura teve ao longo dos últimos tempos, Daniel. Imperdível, gente. Cliquem no link do descritivo, aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, conheçam a plataforma da Lura, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Conhecimento tecnológico, letramento tecnológico, incontornável para qualquer profissional de qualquer área. Conheçam a Lura, link no descritivo. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria trazer um pouco mais sobre o cenário do Oriente Médio, a partir de uma série de indícios que estão sendo dados que mostram que pode haver um estremecimento da relação entre os Emirados Árabes Unidos e Israel. Eu quero trazer um pouquinho do contexto só para a gente entender por que isso é importante, né? Qual é o nível de importância disso. Durante o primeiro mandato de Donald Trump, né, quando ele foi eleito em 2016 e assumiu a presidência em 2017, uma das prioridades do Trump era tentar desisolar Israel. E iniciou, portanto, aquilo que foi chamado de Acordos de Abraão. Ou seja, ele começou a tentar pegar países árabes para ver se eles normalizavam as suas relações com Israel e tentar mostrar que, olha, Israel é capaz de ter mais relações aqui na região, você, portanto, facilita, né? Você cria ali condições e incentivos para que países árabes passassem a ter relações com Israel. Lembrando, pouquíssimos países árabes têm relações com Israel, alguns no passado por conta de acordos, né? Foi o caso do Egito, em 1979, foi o caso da Jordânia, em 1994. Mas durante o primeiro mandato do Trump, alguns países árabes começaram a estabelecer relações com Israel. Foi o caso dos Emirados Árabes Unidos, foi o caso do Bahrein, foi o caso do Marrocos, foi o caso do Sudão, né, que tem uma população árabe importante. Todos esses países passaram a olhar Israel de uma outra forma, dá para a gente dialogar e tal. Mas agora os Emirados Árabes Unidos vêm afirmando que podem reduzir os laços diplomáticos com Israel se Israel avançar com seu plano, que não é secreto, que não é uma ideia que está sendo vazada. Isso vem sendo dito diuturnamente, de anexar partes da Cisjordânia. Então, o que os Emirados Árabes Unidos estão dizendo é, se tomar esse passo de anexar parte da Cisjordânia, os Emirados Árabes Unidos podem reduzir os laços diplomáticos com Israel. Não está claro o que isso significa. Isso pode ser apenas retirar o embaixador, pode ser convocar o embaixador para explicações, mas pode ser também romper relações. Isso é uma possibilidade que está sendo colocada ali de, olha, a gente tinha uma relação que era importante para os Estados Unidos de Donald Trump, foi uma grande vitória cantada pelo governo Netanyahu. Um detalhe importante, né, é uma outra encarnação do governo Netanyahu que não tinha essa base tão radicalizada à direita, era um governo de direita, sempre foi, mas tinha uma outra composição política que é muito diferente dessa que tem agora, mas o que Abu Dhabi vem dizendo é que se anexar a Cisjordânia ou parte da Cisjordânia, temos uma linha vermelha, tá? Isso não será aceito e os Emirados Árabes Unidos já vêm dando alguns indícios de um profundo desconforto nessa relação com Israel. Recentemente, por exemplo, empresas israelenses foram deixadas de fora de um evento de tecnologia aérea em defesa em Abu Dhabi. Eu sei que pode parecer pouco, mas já é um indício, já é um sinal, já é uma coisa de, olha, no momento em que essa relação foi estabelecida, as relações de defesa, segurança, de inteligência, troca de informações, relações econômicas, comerciais, a tendência era de uma normalização. No momento em que tem um evento como esse, que interessa muito a Israel, e empresas israelenses não são sequer convidadas, você tem um cenário ali que, olha, nesse momento você está tomando um gelo. E aí, eu quero deixar muito claro, Daniel, que os Emirados Árabes Unidos não são um país qualquer na região. O presidente dos Emirados Árabes Unidos, sei que é estranho, né? Mas o MBZ, né? Mohammed bin Zayed, ele é o emir de Abu Dhabi, e como emir de Abu Dhabi, ele é o presidente dos Emirados Árabes Unidos. Então a gente está falando aqui sobre Mohammed bin Zayed, né? O MBZ. Ele é uma das figuras mais influentes do Oriente Médio. Ele é um cara muito importante nas articulações do Oriente Médio. Não é exagero dizer, por exemplo, que foi exatamente o MBZ, o Mohammed bin Zayed, que fez o MBS se tornar o príncipe regente da Arábia Saudita, né? O Mohammed bin Salman. Então, foi ele, o MBZ, que botou o MBS debaixo do braço e fez quase que uma apresentação pública dele. Falou com o Trump, olha, esse garoto aqui,
está seguindo o bom caminho. Os dois já tiveram seus atritos, mas o fato dos Emirados Árabes Unidos tomarem esse passo é um elemento de pressão em Israel. Não acho que Israel vai mudar sua postura por causa disso. Mas agora, pode ser um momento no qual os acordos de Abraão, que o Trump, quando assumiu agora, nesse segundo mandato, ele disse que queria voltar, que era importante, que vão voltar com os acordos de Abraão e tudo. Isso pode significar a falência dos acordos de Abraão. E Israel, portanto, perdeu os laços que construiu a duríssimas penas, né? Tentou muito e tal, para recompor, ou para criar, na verdade, os laços com os países árabes. Eu sei quem está pensando aqui, Daniel, está pensando assim, porra, mas só se anexar a Cisjordânia, tudo que está acontecendo em Gaza não é suficiente. E parece que, não, ajuda a azedar um pouco o clima, mas anexar a Cisjordânia é um passo considerado que não tem volta. É uma linha vermelha, né? No momento que você anexa, é por isso que está chamando da linha vermelha. E uma coisa que incomodou muito os Emirados Árabes Unidos foi o ataque que Israel promoveu à liderança do Hamas, mas não importa, no Catar. Né? Então, isso mostrou que ninguém está seguro. Qualquer país da região pode ser atacado, se tiver relações, se não tiver relações. Importante deixar claro, o Catar não tem relações diplomáticas oficiais com Israel, muito embora tenha um diálogo bastante intenso. Então, esse é um ponto importante, Daniel, porque a gente tem Israel, nesse momento, com um governo que agrada muitas bases religiosas, que são a base que mais cresce em Israel. O Netanyahu não é besta. Ele olha para a população israelense, ele percebe que a população secular, que é contra essa postura mais dura de direção aos palestinos e tal, ela está em declínio. Ela é cada vez menos importante na composição populacional israelense. Quem tem um crescimento populacional e está se tornando, portanto, eleitoralmente, inclusive, cada vez mais importante, é a base religiosa. Então, se o Netanyahu está olhando que, olha, essa é a base que eu quero construir, que eu quero trazer para perto de mim, é essa base que eu preciso apoiar. Aliás, temos curso sobre isso lá no Petit Cursos, sobre a nova base de Israel, sobre a relação entre Israel e os países árabes. Tudo isso, aliás, sobre o próprio MBZ, temos uma aula só sobre o Mohammed bin Zayed. Quer saber quem é esse cara? Qual a importância dele? Temos uma série de aulas lá que explicam esse cenário, né, de maneira muito, muito bem feita, né, com muito mais contexto. Acessa lá, petcursos.com.br. E é interessante que na aula sobre Israel, Tanguy, a gente analisa justamente essas curvas de crescimento populacional em Israel, mostrando com dados oficiais do governo de Israel como essa projeção é rápida. Tem sido, inclusive, muito mais rápida do que o previsto, o crescimento da população de ultra-ortodoxos em Israel e o encolhimento relativo da população laica, da população que acaba, de certa maneira, não sendo permeável às agendas do Benjamin Netanyahu. Tem que ir falando agora um pouquinho sobre a visita de Donald Trump, a visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido. Tivemos a divulgação hoje do chamado Acordo de Prosperidade Tecnológica, um pacote de investimentos bilionários entre os dois países. O pacote ele inclui, por exemplo, investimentos de empresas americanas como Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI, Blackstone, no Reino Unido, investimentos de 150 bilhões de euros, não, 150 bilhões de libras, o que é uma cifra, sem dúvida, impressionante. Investimentos em segmentos como inteligência artificial, que inclui investimentos significativos em infraestrutura para IA, como supercomputador de última geração e centros de dados, computação quântica, desenvolvimento de tecnologias avançadas para aplicação em diversos setores, energia nuclear, construção de até 12 novos reatores nucleares com o objetivo de fornecer energia limpa e sustentável para o Reino Unido e apoiar iniciativas energéticas transatlânticas. Além disso, o acordo prevê a criação de uma zona de crescimento de IA no Nordeste da Inglaterra, com o objetivo de gerar 5 mil empregos e impulsionar o ecossistema tecnológico local. O acordo também prevê investimentos como o da farmacêutica GSK, de 30 bilhões em pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, nesse caso, 30 bilhões de dólares. É muito impressionante, Tanguy, como o Trump, apesar de toda a retórica dele, quando se trata de Reino Unido, a coisa é diferente. O Reino Unido continua numa caixinha completamente separada para os americanos, mesmo
no governo de Donald Trump. É importante, inclusive, lembrar que o Reino Unido é o único país que está sujeito a tarifas de 10%. Nenhum outro país tem tarifas tão baixas para acessar o mercado americano depois do início do governo Trump. Claro, tarifas tão baixas, muito entre aspas, como o Tanguy fez referência aqui, 10% é tarifa para caramba. Foi um aumento muito significativo das tarifas, inclusive para produtos britânicos que entram no mercado americano, mas depois dos 10%, Tanguy, só 15%. Quer dizer, ninguém tem menos de 15%, só o Reino Unido com 10%, que mostra aí a relação absolutamente especial, né, que esses dois países continuam tendo, mesmo nesse período de Donald Trump. Aliás, o Trump é o primeiro presidente americano a fazer 2 visitas de Estado, né, ao Reino Unido. Visita de Estado, só para lembrar, não é apenas uma visita, né, algo muito mais importante, tem muito mais pompa, você tem formalidades muito mais importantes. E uma rasgação de seda com a família real. Me parece, inclusive, que a família real sabe disso, né? Ele gosta. Ele adora. E a família real britânica sabe disso. Aí chama o cara, porque, óbvio, né? Vai garantir, portanto, para o Reino Unido uma posição mais especial, mais importante. Aí o Trump diz que o rei Charles, né, III, é um cara muito especial, muito, muito especial e tal. E o Reino Unido está fazendo o papel dele, né? Sabe que os Estados Unidos estão metralhando todo mundo. Você tem como eu ser menos metralhado? Pô, traz esse cara pra cá, vamos fazer mais uma visita de Estado. Agora, Daniel Souza, serviram geleia nesse banquete aí que teve Donald Trump? Não sarviram geleia, mas temos geleia da Shakira hoje, Tanguy. Aliás, fica aqui o registro de que como Donald Trump é suscetível a esses saramaleques, hein, Tanguy, da realeza britânica. Eu acho que ele gostaria de ser um nobre, acho mesmo. Acho que ele, no fundo, gostaria de ser um nobre britânico, ser um rei, ser um príncipe. Mas, infelizmente, para ele não foi possível. Então, resta a ele receber essas honrarias dos britânicos. Agora, na geleia da Shakira de hoje, eu quero repercutir uma história da semana passada que muita gente me cobrou, e com certeza deveria me cobrar mesmo, porque o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ele esteve na Alemanha a convite do presidente alemão, né, o Frank-Walter Steinmeier, para a Bürgerfest. E aí, Tanguy, o André Ventura, né, o líder do Chega, olhou para isso e falou, olha lá, olha o presidente da República indo passear na Alemanha para ir numa festa de hambúrguer. Que absurdo! Isso tem que acabar! Eu sou candidato a presidente, e ele realmente se colocou como candidato a presidente, e quando eu for presidente isso não vai acontecer. Entretanto, Tanguy, a Bürgerfest é a festa dos cidadãos na Alemanha, não é a festa dos hambúrgueres. É um evento anual realizado nos jardins de Bellevue, em Berlim, destinado a honrar o trabalho voluntário e promover o engajamento cívico. Acabou sendo um mico, né, do André Ventura, que não entendeu do que se tratava a agenda presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa. Faltou prestar atenção no trema, né, Daniel? Porque se fosse Burger Fest, né, de fato estaria fazendo referência a hambúrguer, né, enfim, a carne e tal. Mas tinha um trema ali, né, e fica Burger Fest, né, muda completamente o sentido. E, aliás, Portugal era o país convidado, né? Então, o Marcelo Rebelo de Sousa foi para lá para representar o país que era o país convidado para a Burger Fest desse ano agora, lá no Palácio Bellevue. Então, enfim, surpreende zero, né, Daniel, vindo do André Ventura, surpreende zero, ele inclusive apagou, né, o post, tamanha piada que virou no momento em que ele fez aquele vídeo. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Se você quiser saber mais sobre Portugal, tem curso lá no Petit Cursos. Quer saber mais sobre Israel, Emirados Árabes Unidos, Oriente Médio de uma forma geral, você quer saber mais sobre Donald Trump, sobre os Estados Unidos de Donald Trump, qualquer um desses temas te interessa, fica curioso, quer saber mais e tal, acessa lá, petitcursos.com.br. E aí é streaming, né, Daniel? Então você pode assistir o curso que você quiser, a aula que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Fica à vontade, a casa é sua. Aliás, preço acessível, a ideia é exatamente ser acessível para todo mundo poder acessar e participar do debate público, petitcursos.com.br. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante.
e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, petjornal.pj@gmail.com. É uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.